e o senhor Anailton Santana Melo, assessor especial da Secretaria da Fazenda, para fazeres parte da mesa diretiva. Anilton. Conceda a palavra ao excelentíssimo secretário municipal, o senhor Expedito Eloy, para que proceda a apresentação do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro trimestre de 2016. Mas antes gostaria de registrar a presença do vereador Edivaldo Lima, do vereador Cadimiel Pereira e do vice-presidente da comissão, Gilmar Amorim, e da imprensa, parte da imprensa ferense, presente nesta sessão. Boa tarde, senhores. Boa tarde, ilustre presidente da comissão de assuntos de natureza econômica, professor Marcos Lima. Alô, melhorou. Tem que ficar coladinho. Som. Boa tarde, ilustre vereador Cadimiel, ilustre vereador Edivaldo Lima, meu amigo Gilmar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Diego, pela presença. Obrigado, Vico, pela presença. Obrigado a todos aqui presentes. Obrigado aqui ao parceiro Anilton. Obrigado aos colegas que contribuíram para esse fechamento de 2016. Não estão presentes nesse momento tão importante, mas contribuíram de forma sistemática e dedicada a todos os trabalhos realizados em 2016. Apresentação, já de conhecimento de todos, isso é a imposição da Constituição, uma imposição absorvida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os municípios, quadrimestralmente, têm que estar nessa Casa Legislativa, prestando conta. Para ser objetivo, hoje o tempo está mais escasso, a gente vai ter uma reunião muito importante daqui a pouco. É uma função, até independentemente de imposição legal, é uma função natural, não é? E prazerosa comparecer aqui hoje para prestar contas do que se gastou, do que o município de Feira de Santana gastou e do que arrecadou no curso de 2016. Esse encontro aqui ele tem um componente diferente dos últimos 3 encontros que aconteceram em 2016. Em 2016, nós viemos aqui prestar contas a cada quadrimestre, e agora estamos comparecendo para a prestação de contas de final de mandato e também de final de exercício. Pode passar a tela. Observe, quando o legislador pensou na transparência desse tipo de exposição que é feita aqui agora, nós não tínhamos uma rede social, não tínhamos uma web tão sofisticada, com a tecnologia tão avançada. Então, acontecia que nós fazíamos essa explanação, essa demonstração, essa prestação de contas, e saíamos daqui, e as dúvidas que, porventura, um ou outro porventura viesse a ter, ou um ou qualquer outro jornalista viesse a ter, um ou qualquer outro presente
viesse a ter, e é que se deslocasse a Secretaria da Fazenda para conversar diretamente com nossa equipe técnica, para dirimir eventual dúvida. Hoje, com esse avanço da informática, né, eu entendo até que, observem que esses slides, eles têm uma natureza eminentemente autoexplicativa, né? Então, não vou, sinceramente, hoje não há necessidade, eu entendo que não há necessidade de informações a miúde, está conceituando aqui cada rubrica dessa, mas se porventura alguém vislumbrar uma rubrica e quiser que ela seja conceituada, pode ficar à vontade. Vamos começar aí, eu não vou citar todos os códigos de cada slide, vou dar destaque aos mais importantes, porque ele hoje, a partir das 18, né, Diego? A gente já deve estar disponibilizando na internet. Então vai estar tudo lá, no mesmo detalhe que está aqui. As informações, elas constam aqui de forma fidedigna, né? Não há nada aqui de projeção, são informações concretas. Observem que, diante da LOA, nós tivemos uma receita tributária prevista de 234 milhões, realizamos 218 milhões. Ficamos aquém da realização na íntegra do valor previsto de 15 milhões, ou seja, basicamente atingimos 93,22% do valor previsto. É importante deixar claro que o parâmetro para se conhecer a performance do município vai estar na tela seguinte. Essas informações aí já retratam a dificuldade econômica que passam todos os municípios brasileiros, em particular os médios e aqueles de grande porte. Receitas de contribuições, fizemos uma previsão, o município fez uma previsão de 43 milhões, atingimos 42, um déficit de 711 mil reais, chegamos perto da meta aí também, 98,36. Receita patrimonial, é bom sim, essa de vez em quando alguém até liga para a Secretaria da Fazenda para a gente conceituar. A receita patrimonial é nada mais, nada menos que o laudêmio e as aplicações financeiras que o município faz diariamente com eventuais saldos mantidos em contas correntes bancárias. Vou pular aí para transferências correntes, que é o grosso da receita, não é? Aí dentro, isso é a composição do ICMS, do FPM, do IPVA, de receitas do SUS e do Fundeb. Previsão na LOA de 680 milhões, ultrapassamos, né? Nesse caso aí, essa rubrica, a gente superou o valor previsto. Realizamos 694 milhões, com superávit de 14 milhões, ultrapassamos do valor previsto. Isso aqui, do ponto de vista nominal, é em 2,11%. Boa tarde, ilustre líder. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Outras receitas correntes. Essas outras receitas correntes aí, ela se refere a multas, principalmente multas de trânsito e receita da dívida ativa. Uma previsão de 39 milhões, realizamos 40 milhões, superamos em 1 milhão, superamos do ponto de vista nominal em 2 pontos, praticamente 3% do valor previsto, for superávit, do ponto de vista nominal. Transferências de capital, isso se refere aos convênios, não é? Que o município realiza junto ao governo do estado e também junto ao governo federal. Houve uma previsão de 98 milhões, felizmente só alcançamos 29, um déficit de previsão de 68 milhões, ficamos basicamente a 70% do valor previsto. Receita de contribuição social, uma previsão de 49 milhões, chegamos a 46, um déficit de 3 milhões, ficamos a 1,1
62 centésimos do valor previsto na LOA. Receita de serviços, 8.330.000, alcançamos 10 milhões. Receita de serviços, alcançamos 8.330.000, recapitulando e ratificando. Retifico aqui a previsão da LOA para receita de serviços. 8.330, alcançamos 10.209, superávit de perto de 2 milhões. Superamos em 22, em praticamente 23% do valor previsto. Para quem não informa, a receita de serviços é nada mais nada menos que serviços prestados pela saúde e ressarcidos pelo governo federal. Nós temos aí o total bruto da receita orçamentária, que é 1.170.000, evidentemente que a gente deduz aí esse valor que a gente recebe do Fundeb e a gente finaliza a previsão com base na LOA em 1.102 milhões. Realizamos no curso de 2016 1 bilhão e 27 milhões, ficamos aqui em 74 milhões, alcançamos 93,21, é porque aqui não saiu o total aqui, mas alcançamos 93,21 do orçamento. A tela importante, e não obstante as informações prestadas com relação ao slide anterior, mas o comparativo ele é feito exatamente nesse slide, ou seja, qual foi o comportamento de 2016, traçando um paralelo com 2015. Nós realizamos em 2016, do ponto de vista da arrecadação de receitas tributárias, 218 milhões. Em 2015, 202 milhões, ultrapassamos em 2016 16 milhões. Ou seja, arrecadamos em 2016 mais de 16 milhões com relação ao que foi arrecadado de receita tributária em 2015. Essa receita tributária, ela cabe às ações, né, para a gente, quando a gente não consegue atingir o objetivo, quando os números são modestos, realmente isso nos deixa preocupados e às vezes entristecidos, porque para essa recuperação, né, esses números aqui apresentados, no que tange a rubrica de receita tributária, cabe a ação do município. Nós temos como hábito implementar toda e qualquer ação necessária à disposição para a gente para evitar que haja queda na receita tributária. Isso aí é nada mais, nada menos que o ISS, as taxas, né, o IPTU, são as principais receitas que compõem essa rubrica aí. Então, observe que a gente teve um crescimento que superou a inflação do período. Nos deixou felizes e com aquela sensação boa de dever cumprido. Tá aqui esse número retrata, ele reflete o empenho, a dedicação, o comprometimento de toda a equipe técnica da Secretaria Municipal da Fazenda. Receita de contribuições, né, também cabe a nossa preocupação da atualização anual, dos ajustes que são necessários anualmente, eles são feitos. Se porventura houver omissão e desatenção, a gente perde aqui também, não é? Receita de contribuições, em 2016, 42 milhões, e em 2015, 46. Eu acho, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Há uma diferença, a gente vai ter que corrigir, porque se nós 46 menos 42, não é 411. Pedi desculpas aos senhores. E dá para ver aqui que a diferença é 4 milhões, né? Então, a gente vai hoje, antes de disponibilizar na internet, a gente vai corrigir esse número aí.
Esses 4 milhões que faltou um 4 aqui, alguma coisa nessa natureza. Receita patrimonial, em 2016 a gente alcançamos 13 milhões. Em 2015, basicamente o mesmo valor, houve um equilíbrio aí. Receita de serviços, vamos passar transferências correntes. Em 2016, nós alcançamos 694 milhões contra 631 milhões de 2015, um incremento que superou 62 milhões e um crescimento que superou a inflação. Outras receitas correntes, 40 milhões em 2016, 46 milhões em 2015, um déficit de 5.384.000. Ficamos uma diferença, ou seja, ficamos em torno de 12 pontos percentuais abaixo com relação a 2015. Receitas de capital 29 milhões em 2016, 2015 31 milhões, uma diferença negativa de 2 milhões, ficamos a 8% de alcançar a performance de 2016 de 2015 com relação à receita de capital. Receita de contribuição social, 2016, 46 milhões, 2015, 41 milhões, superamos em 5 milhões, um crescimento nominal de 13%, que supera a inflação, 13% supera a inflação e caracteriza aí um crescimento real nessa rubrica. Receita de serviços, 10 milhões em 2016, 8 milhões em 2015, superamos em 1.500.000 e poucos mil reais, e com um crescimento de 18% nominal. Esse mecanismo aí é o mesmo mecanismo do primeiro slide, onde o valor do Fundeb ele é um redutor. Então, o importante aqui, imaginei até nessa tela, a gente já partir para esse 107,54, ou seja, com relação à nossa receita, a gente teve um crescimento de 7,34 no geral. Os senhores observem, nobres vereadores e senhores presentes, que em algumas rubricas a gente tem queda, em outras a gente tem crescimento. No ponto de vista geral, o nosso crescimento de 7,34 ele supera a inflação do período e ficou um pouco acima de 6%. Aqui é um paralelo também, esses valores aqui desse slide são valores desdobrados, desmembrados do slide anterior, mas são informações muito solicitadas. Há poucos momentos o ilustre Edivaldo Lima me perguntou a respeito disso, aqui estão as respostas. Em 2015 nós arrecadamos 48 milhões de IPTU, e em 2016 arrecadamos 54 milhões, um crescimento, crescemos a inflação. Crescemos a inflação num momento de tanta dificuldade, e é importante até deixar claro para os senhores, a lei que regula o comportamento eleitoral na época própria, ela nos deixa de mão atadas, vereador Cadmiel, quando a gente botar em prática aquela política de encontrar mecanismos legais, como a própria anistia, o refis, para poder minimizar, porque a gente tem repetido que o que deixa o débito impagável, esse acúmulo para uma inflação de 6%, e você tem esse acréscimo moratório de 1% ao mês ininterruptamente. Se o contribuinte atrasa 3 anos, 36% do processo cumulativo, que termina com mais de 46, 47. Além de mais 10 que ele tem nos primeiros 60 dias. A gente sempre acha o seguinte, o tributo venceu hoje, o contribuinte não pagou, e não adianta, a maioria não paga porque não pôde. O contribuinte chega lá reclamando que a gente deu uma anistia, que alguém fica esperando, não fica não, quem tem recurso disponível paga na hora, porque o desconto de 20%, ele é sedutor,
Não tem município no Brasil que dá um desconto de 20%, nós damos. Então a gente hoje, Diego sabe, eu sei, a Nilton sabe, toda a equipe da Secretaria da Fazenda sabe, que para cada 10 contribuintes, 9 não pagou no dia porque não pôde. Então a gente, eventualmente, periodicamente, está criando um mecanismo legal. Essa Câmara, periodicamente, tem recebido projeto de lei no sentido de anistiar por período determinado. Aí, a gente não pôde fazer isso em 2016, a lei eleitoral proibiu isso. Então a gente terminou não tendo uma performance tão boa na dívida ativa, que é o grande componente da receita do IPTU também. Porque quando a gente fala aqui em 48 milhões arrecadados em 2015 e 50 milhões arrecadados em 2016, isso aqui, porque os senhores não sabem, mas o que existe de gente que liga da cidade para a gente querendo saber o que é dívida ativa. Quando você fala de dívida ativa, fala de IPTU, o que é exatamente? Muita gente procura saber. Então, ontem eu dei 2 entrevistas em emissora de rádio e eu já estou procurando conceituar a questão da dívida ativa. Nós arrecadamos em torno de 15 milhões de dívida ativa de IPTU. O que é a dívida ativa do IPTU? No curso de 2016, são os pagamentos do IPTU que acontecem no curso de 2006 e se refere a pagamentos, a exercícios atrasados, entendeu, meu líder? Então é importante isso. A dívida ativa, ela é o tributo pago com atraso, normalmente do exercício anterior para trás. Então os senhores vão ver lá na frente que nossa performance não foi tão boa, muito em função da impossibilidade que a gente teve, professor, de criar mecanismo legal de exclusão de encargo. É muito comum o contribuinte deve do principal R$6.000 e o débito todo dá 13. Fica impagável. Naturalmente que a gente não pode transigir. O valor é aquele. Vamos ter que diminuir, vamos ter que enxugar, vamos. Mas tem que ter uma lei daqui. Aproveita a oportunidade e tem uma tramitando aqui, estou torcendo para que seja aprovada. E os contribuintes que estão em débito também. Então observe que nós tivemos um crescimento, mesmo com todas essas dificuldades, a gente teve um crescimento no confronto 2015 com 2016 na arrecadação da receita do IPTU, que é o que é o IPTU que venceu em 2016, paga em 2016. Se alguém não pagou em 2016 e pagou agora, já é dívida ativa, já não é receita. Então, imposto de renda, aqui houve 2 milhões, 22 milhões em 2016, 2015, 19 milhões, teve um crescimento de 9,70, um crescimento superior à inflação. Olha, o ITIV aí, o ITIV a gente só conseguiu 15 milhões em 2016 contra 18 milhões em 2015. Ficamos a 22% de atingir em 2016 o que a gente cobrou em 2015, mas não há novidade, não há surpresa. Essa retração no mercado imobiliário é de conhecimento de todos. Tem município até de grande porte que a queda, meu líder, chegou a 70%. É verdade. Eu estou com esses números para quem quiser. Então não é que a gente conseguiu só cair, pelo menos a gente caiu só 2%. A gente já vislumbra a perspectiva de recuperação, A gente já está findando o mês de fevereiro e a gente já está sentindo a recuperação. Janeiro de 2017 a gente bateu em janeiro de 2016 e a perspectiva é fevereiro também. Agora a gente ultrapassou o que a gente arrecadou em fevereiro de 2015. ISSQN, a gente observa, é muito difícil. Olha, rapaz, Deus sabe a luta que a gente empreendeu para não deixar o ISS cair. Boa tarde, meu vereador. Prazer em revê-lo. Muito obrigado pela nos brindar com sua presença. Em 2016, nós alcançamos 111 milhões contra 1 milhão, 101 milhões. Temos que rever esse percentual aí também. O crescimento ele superou esse 103. É outra coisa que a gente tem que rever. Concorda?
Em 2000... então pronto, melhorou, está esclarecido. É porque a gente colocou aqui o crescimento nominal e o crescimento real. Tem razão, eu não tinha observado. Então, no caso do ISS-QN, nós tivemos um crescimento nominal de 9% e um real de 3%. Né? Sair de 101 para 111 num momento de tanta dificuldade, 2016 foi um ano malvado para a nossa arrecadação. A gente empreendeu tantas ações, não é? Praticamente trabalhamos com 30% acima da carga horária, buscando alternativas. E em determinado momento a gente até ficou pessimista, né? Mas quando a gente faz a lei do refis, ela alcança o ISS numa proporção muito ínfima na relação com o IPTU. Mas observe, as duas principais receitas próprias, a gente não caiu o IPTU e também não caiu o ISS. Na hora que a gente juntar aí a receita do ISS e a do IPTU, a soma das duas dá um crescimento real. Importantíssimo, né? A gente podia até ter englobado aqui o valor. IPTU e ISS, e aí no geral dava um crescimento real. As taxas em 2016 a gente teve uma arrecadação de 14 milhões em 2016, superou em 500 mil, superamos em 500 mil o valor de taxa arrecadada em 2015. Nominalmente a gente cresceu 3% e do ponto de vista real nós caímos em torno de 2,63%, 2,63 foi nossa queda de taxas aí do ponto de vista real. Do ponto de vista nominal nós crescemos. Quando a gente vai para o total geral, olha lá o total geral, tivemos um crescimento nominal de 8% para um crescimento real de 1,65. Muito boa essa performance. E se Deus quiser, 2017, a gente, se Deus quiser, se porventura nós estivermos aqui em fevereiro de 2018 apresentando esses números, pode ter certeza que esse slide aqui, eles apresentarão números mais atraentes, mais otimistas. 16, contribuição social. Essa contribuição social, como existe mais de uma, essa contribuição social de 11% aí, ela é específica para a retenção que é feita dos 11% do servidor. A gente reteve 17 em 2016 e reteve 16 em 2015. Uma variação negativa aí de 4,18%. Contribuições econômicas. Ela é um componente desmembrado daquela primeira tela que a gente coloca como contribuições sociais, que são desmembramento, que aqui a gente tira dela a CIP, porque esse número aqui, esse resultado também é reflexo das nossas ações. Quando eu digo, Anilton, que é reflexo das nossas ações, Diego testemunhou a avalanche de pessoas que chegam lá reclamando isenção, e a gente com muita habilidade, com muito carinho também, comprova que não tem o direito à isenção. Se a gente não tivesse esse cuidado todo, talvez a gente não apresentasse esses números aqui. Então, a CIP de 2016, a gente arrecadou 25 milhões contra 22 milhões, um crescimento nominal de 14%, um crescimento real de quase 8%. No geral, né, considerando essas duas rubricas, 2016, 42 milhões, 2015, 39, crescimento real de 2,72%. Receitas imobiliárias, 2016, 1.616.000, 2015, 2.642, crescimento nominal de 1%.
ficamos a quase 40% da meta de 2015. Então, eu vou dar um destaque a isso aqui, fazer um comentário. O Laudem é nada mais, nada menos que um parceiro do ITIV, ou seja, na eventualidade de retração, de queda do mercado imobiliário, há influência também no... Por exemplo, o contribuinte comprou uma casa. Em muitos casos, ele paga o ITIV e paga o laudêmio. A gente já explicou que o ITIV caiu, consequentemente, na tela anterior, consequentemente, o laudêmio cai. Ele basicamente acompanha o mesmo percentual de queda. Pode haver variação, mas a função dele o conceito, a explicação, ela vem nesse sentido. Se a queda no mercado imobiliário, não tem jeito, aí é inevitável. Invariavelmente a gente vai sofrer queda no laudêmio. Receita de concessão e permissões. Receita de concessão e permissões, em 2016, 55. Realizadas em janeiro de 2015, 900 mil. Ficamos a 94%. Que é aquela coisa, né? Esse é o tipo da receita sazonalizada. Você pode passar 20 anos sem tê-la, e de repente, quando ela aparece, ela abrange ou atinge um mês só. Não é isso mesmo? Então, no geral, nós tivemos um crescimento nominal de 2%. Quando eu digo no geral, me referindo a essas rubricas destacadas. Tivemos um crescimento nominal de 2% e ficamos a 3,65 centésimos do teto, no comparativo, no paralelo 2015-2016. É uma tela longa, vamos dar destaque aqui às principais receitas, como FPM, 96 milhões contra 82 milhões de 2015. Essa diferença deve-se muito à repatriação, né? Não fosse a repatriação, naturalmente que nós não teríamos esses números aí com relação ao FPM, que a gente teve um crescimento nominal de 15% e um crescimento real de 9%. O ICMS, a Lei 87/96, a Lei 87/96 foi uma lei criada na oportunidade. Hoje ela está até demodê, porque esse valor ele vem caindo na medida que a exportação diminui. É uma espécie de compensação que o governo... É muito importante essa informação aqui que eu vou dar aqui agora. As rádios, alguns contadores ligam para a gente para entender que ICMS é aqui em cima e que ICMS é aquele lá embaixo. O governo do Estado, como o governo federal e o municipal, eventualmente dá benefício fiscal. Quando ele dá um benefício fiscal, ele atinge o município. E aí é uma maneira de desonerar, é uma maneira de compensar. Mas quando ele manda R$ 799 mil, na prática o município pode ter perdido em torno de 10 milhões. Então a coisa hoje é mais figurativa, porque ele não vem acompanhando todo o mecanismo de desoneração. A intenção da lei, ela na prática não foi cumprida. Ela começou muito bem, depois ela praticamente caiu na desatenção. Mas não tem problema não. Quando ele não vem via a rubrica da Lei 87, ele vem no normal. Uma coisa compensa a outra. Deixar isso claro para não ficar aquela conotação de que a gente está aqui criticando em absoluto. É só uma conceituação, uma explicação. ITR, observe aí, é bom também esclarecer isso aqui para essa Casa Legislativa, porque é um assunto contraditório. A gente recebe, em média, uma empresa aqui por mês oferecendo ao prefeito serviços para que a gente fique com o ITR do município todo. O prefeito pede que a gente atenda essas empresas, porque a empresa primeiro tem um encontro com ele, garante. Prefeito, o ITR do município, o senhor sabia que de todo o ITR do município de Feira de Santana, 50% fica com o município, 50% fica com o governo federal? O prefeito mas se o senhor quiser, pode ficar todinho com o município.
basta o município assumir a administração do ITR. O ITR que a gente cobra por ano, 51 mil, a gente assume isso, tem que treinar uma equipe na Receita Federal, para aumentar o ITR, tem que ter a anuência da Receita Federal. Quer dizer, não duvide a gente multiplicar por 10 essa receita para manter a estrutura para administrar o ITR. E se for sugerir a Receita corrigir esse ITR, ela só permite corrigir a inflação, com base na inflação. Então, convém fazer uma coisa dessa? Não tem sentido, né? Agora, é oportuno, é interessante uma situação. A Feira de Santana não tem praticamente mais zona rural. Talvez seja por isso. E o ITR é um valor simbólico. O contribuinte tem um imóvel cujo recolhimento do ITR é R$100. Quando aquele imóvel vem para a área de expansão urbana ou para a área urbana, esses R$100 pode se transformar em 1 milhão de IPTU. Aí o contribuinte quer fazer questão de estar sempre pagando o ITR, né? Quando você quer cobrar o IPTU dele, ele disse, não posso pagar dos tributos, eu já pago ITR. Não, o senhor vai restituir os ITR que o senhor já pagou, a gente agora quer o IPTU. Auxílio financeiro, pouca coisa aí. Vamos aqui para o SUS, a receita do SUS, em 2016 foi repassado 178 milhões contra 154 milhões em 2015, um crescimento nominal de 15, um crescimento real de 8, vale aqui um comentário, viu? Vale uma observação com relação a essa transferência aqui do SUS, porque aí o nobre vereador Edivaldo Lima, muito curioso, ele está atento a tudo. Eu sei que o senhor vai me perguntar, eu já vou informar aqui. O SUS teve um repasse de 178 milhões no curso de 2016, e em 2015, 154. Em tese, deixa a Secretaria de Saúde, do ponto de vista financeiro, equilibrado. Agora, o que é que aconteceu aqui? O governo tem como hábito, novembro, o município prestou serviço, dezembro prestou também, repassa o recurso em janeiro do ano seguinte. Excepcionalmente, em 2016, o governo, sensível às dificuldades, que não precisa nem ser uma coisa óbvia, usou o regime de competência. Serviço prestado em dezembro, ele pegou e mandou dinheiro em dezembro. Que maravilha! Isso é uma coisa... Ninguém esperava isso, a gente identificou isso no último dia do ano. Transferências do Fundeb, né? 143 milhões. Eu vou fazer outra ressalva aqui também. Observe que em 2016, 143 milhões, e 2015, 128 milhões. O governo repassou para a gente quase 4 milhões que ele costuma repassar em abril do ano seguinte. Excepcionalmente, em 2016, ele repassou em dezembro. ICMS. Em 2016, a gente recebeu um repasse de 207 milhões. Em 2015, 201 milhões, crescimento nominal de 2 e uma queda de 3,21 centésimos. A queda não foi maior. Não, os senhores sabem que a gente também tem que falar um pouquinho da nossa equipe, né, Diego? Essa queda não é maior porque nós interpusemos em 2016 52 recursos contra o ICMS do Estado. 52. Sem nenhuma modéstia, o segundo lugar, o município que ganhou em segundo lugar em interposição de recursos, não interpôs 10. A gente interpôs 52. E o melhor de tudo é que dos 52, o Estado considerou 51% dos recursos totalmente procedentes. Apenas um o Estado considerou parcialmente procedentes. Não sei se é oportuno, mas vou dizer que tudo e qualquer município na Bahia e talvez no Brasil contrata empresas de consultoria para fazer isso e é o serviço mais caro que existe. Mais caro.
que existe esse serviço de recuperação de ICMS feito IVA. Eu tive a minha formação de cobrador de ICMS, aí a gente termina em função da prática, do conhecimento, a gente vai exatamente no ponto vulnerável e pega o contribuinte, e isso implica dizer que 280 empresas em Feira de Santana consertou o ICMS por incursão do município. Um trabalho doloroso, mas gratificante, de se manter o dia, de usar o sábado, de usar o domingo. Minha mulher, que me ajuda nisso desde 2001, coitada, perde noites, mas não mandei ela aprender. Agora vai ter que, não vai me deixar só. Diego ajuda, todo mundo ajuda, é um trabalho gostoso, e a gente diz que é gostoso e comemora quando sai o resultado. Tem município que interpõe 4, 5 recursos. Meu vereador, prazer em revê-lo, obrigado pelo privilégio da sua presença. Então, a felicidade é quando sai o resultado, porque tem município que entra com recurso 2 e são julgados improcedentes. Então, falamos aqui do ICMS. IPVA teve um crescimento. Olha, IPVA teve um crescimento, né? A gente teve, no IPTA nós tivemos um crescimento nominal de 2 e uma queda de em torno de 13,25%. A queda do IPVA não foi maior porque o governo do Estado, é importante, está mandando para o Serasa devedor de IPVA, está mandando para cartório. Então, o governo do Estado também vislumbrando essas dificuldades, procurando equilibrar suas despesas, ou melhor, procurando equilibrar seu orçamento, adota esse tipo de medida também, assim como nós, não é tão diferente. No geral, nós tivemos um crescimento real perto de 10%, e um crescimento nominal de perto de 10%, crescimento real de pouco mais de 3%. Multas e juros de mora, a gente está se referindo a receitas, evidentemente. Em 2016, nós arrecadamos 15 milhões, e em 2016 arrecadamos, recapitulando e retificando, no próximo trabalho é bom até botar o menor primeiro, porque nessa hora ele confunde. 15 para 16. Não importa, a intenção é essa, é 16 para 15, não 15 para 16, mas para demonstrar é melhor a coluna menor primeiro. Então, em 2016, a gente arrecadou de multa 15 milhões contra 20 milhões em 2015. Aqui vem a reboque daquela informação que eu dei no instante. Não é? Como 2015, basicamente, a gente não teve anistia, a gente terminou cobrando multa e juros de todo mundo. Aí teve esse incremento aí de quase 5 milhões, está vendo? Em 2015, a gente não conseguiu fazer isso em 2016. Então, como a gente ficou acima de 2016, em 2015 a gente conseguiu fazer um refis, e a gente não pôde fazer isso em 2016, conforme já explanado. Indenizações e restituições, 8 milhões em 16, 7 milhões em 15, um crescimento nominal de 24%. A dívida ativa aí com queda também, ó. Dívida ativa, a gente em 16 teve uma queda de 10%. 2015 a gente arrecadou mais. Tudo isso aí é resultado do fato da lei da eleição, da lei que trata do comportamento principalmente do ponto de vista na relação contribuinte, sujeito ativo e sujeito passivo, regulado pela lei, se não me engano é 157 ou é 159 a lei, né? Aquela lei que regula o comportamento, a lei 157, lei eleitoral parece que é 157, né? Não importa, a lei é a lei. Então, no geral, considerando aí essas 3 rubricas, nós ficamos, do ponto de vista nominal, a pouco mais de 11% de atingir 2015 com relação ao comportamento de 2016. Receita de operação de crédito,
A LOA fez uma previsão de 54 milhões. Realizamos 15 milhões, que são processo de desembolso na linha do tempo, até o vencimento de eventuais contratos, a gente vai estar reembolsando e desembolsando, então o comportamento aí está natural. Nós temos 38 milhões a realizar, naturalmente que só realizamos o 27. Na medida que os exercícios eles forem passando, essa variação nominal vai avançando até chegar a 100%. A receita de alienação, a gente fala receita de alienação assim, isso é bom até, que aconteceu recentemente. A receita de alienação se refere aos leilões de bens inservíveis, são os bens inservíveis que periodicamente o município costuma fazer. Uma previsão de 100 mil, alcançamos 58 mil, ficamos a 41 mil da previsão. Transferência de capital, a gente falou a respeito disso na terceira tela, quando a gente falou de convênios. Aí a gente está só desmembrando, desintegrando da outro slide. A LOA fez uma previsão de 30 milhões, nós só realizamos 9, ficamos a 21 milhões. É evidente que de 2012 para cá, com essas dificuldades, principalmente por parte do governo federal, a possibilidade de recurso, a disponibilidade de recursos para convênio, ela vai diminuindo, por mais que o município corra atrás, se esforce, por mais que se vá a Brasília, mas a situação está difícil, não está só difícil para a feira, está difícil para todo mundo, a gente termina absorvendo e entendendo. Receita de operações de crédito interna. Estamos falando, naturalmente é de receita. Receita de operações de crédito interno. Realizamos em 2016, 15. Superamos em 25 centésimos. 2016 superou 2015 com valor aqui residual, um percentual aqui incipiente, mas de 0,25 centésimos. Receita de alienação de bens, também não são tanta importância essas coisas, mas não tem tanta importância quando eu me refiro à contextualização das informações, mas cada item aqui tem sua importância em particular. Quando eu me refiro à importância é com relação a tecer comentários, falar a respeito da questão de mais a miúde. Então, a gente, em 2016, a gente teve 24 milhões, em 2015 a gente teve 26 milhões, ficamos a pouco mais de 5% de atingir o exercício anterior. Cumprimento da meta no terceiro quadrimestre. Total das despesas correntes, em 2016, fixada pela LOA, 923 milhões. Empenhamos de janeiro a dezembro do ano de 16, 867 milhões. Do 867 liquidamos 852. Despesa empenhada menos despesa liquidada, ficou o saldo da liquidade de 14 milhões. Boa performance. Ficamos a pouco mais de 60, de atingir, ficamos a 6% de atingir o valor empenhado no global. Juros e encargos da dívida, despesa fixada na LOA 3 milhões, desembolsamos 2.813.000, despesas liquidadas 2.813, saldo a liquidar 0, percentual empenhado 92. Outras despesas correntes, LOA, ou seja, é para entender, LOA, aquela despesa fixada na LOA, considerando uns 4 anos, quando se fixa na LOA, considerando nenhum ano.
PPA, que são os 4. A gente até pensou em botar aqui PPA, depois tirou. Outras despesas correntes. Fizemos uma previsão no nosso orçamento de 552 milhões, gastamos 510, despesas liquidadas 495, saldo a liquidar 14 milhões, isso a gente vai ver mais na frente. Percentual empenhado 92, total de despesa capital está aí, ficamos perto de 50%. Investimento, previsão na LOA. Investimento, previsão na LOA de 142 milhões. Empenhamos 60 milhões. Liquidamos 59 milhões. O saldo a liquidar, naturalmente, 1 milhão. Amortização da dívida. Tínhamos uma previsão de 17.397. Olhe para isso. Empenhamos 17.396. Liquidamos do valor empenhado 17.396, basicamente o mesmo valor. Inversões financeiras. Está em branco. Venda de imóveis. Inversões financeiras é porventura um imóvel que compõe o ativo da prefeitura, porventura a venda, e aí entraria nessa rubrica aqui. Não teve reserva de contingência, 6 milhões também não houve. Ela tem previsão orçamentária para ela, mas na realidade a questão é financeira. Então a gente não se envolveu também com reserva de contingência. Despesas pessoal, encargos sociais. Liquidamos de janeiro a dezembro de 2016, 354 milhões. Liquidada de janeiro a dezembro de 2015. Isso é o comparativo. Então, gastamos com pessoal mais 6 milhões em 2016 com relação à despesa de 2015. Uma variação nominal de 1,74. Ou seja, se você tem despesa de pessoal e quase que todo segmento de pessoal tem salário atualizado com base em inflação, e em alguns casos tem um segmento dentro do grupo de pessoal que sofre uma atualização até com um percentual que supera a inflação. Então a gente sente que esse resultado aqui foi muito bom. Eu olho para a Nilton porque a Nilton é o Papa. Eu estou falando isso aqui, mas no dia que eu não vier, aí vocês vão gostar, ele vai apresentar em meu lugar e vocês vão pedir que no próximo quadrimestre que seja ele. Isso aqui é o melhor contador. Eu ainda não conheci, eu já trabalhei em algumas cidades, eu ainda não conheci um contador que saiba mexer com contabilidade pública. Vou aproveitar a oportunidade, que eu não sei se eu vou estar aqui no próximo quadrimestre, e parabenizá-lo em público pela segurança, um profissional exemplar que prima pela prudência, tem ajudado a Secretaria da Fazenda e o município de forma extremamente, altamente relevante. O município penhoradamente agradece, Nil. Juros e encargos da dívida, nós liquidamos, no período de janeiro, do ponto de vista da liquidação, 2.813, 2015, a diferença, a tela é toda autoexplicativa. Vamos pular para investimento, 2016, 59 milhões, 2015, 57, não é? Uma diferença de 2 milhões a mais, 0,4. Praticamente o prefeito investiu em 2016 em obra de infraestrutura, principalmente, o mesmo valor que ele investiu em 2015. Imagine, quando a gente terminar aqui, viu, meu líder? Ele está esperando hoje a gente para uma reunião 5 horas. Ele quer que a gente diga a ele quanto é que ele pode gastar em 2017. Como é que a gente faz isso? Eu acho que vamos se inspirar nisso aqui, viu?
amortização da dívida. O município, graças a Deus, graças ao esforço e comprometimento do governo, não atrasa, paga tudo rigorosamente bem. Né? O município desembolsou para pagamento da dívida em 2016 17 milhões, 396, e desembolsou em 2015, essa diferença aí é atualização monetária natural, é ajuste do valor monetário, a correção do dinheiro. Então observe que são as telas importantes, essa aí a gente teve um crescimento aí que bateu com a inflação. Tivemos, como esse crescimento é nominal, basicamente ficou elas por elas, fechando aí basicamente com investimento aí, ó, 2016, 2015. A receita corrente líquida, se alguém precisar que a gente conceitue qualquer coisa dessas aí, é só perguntar. A receita, muita gente confunde receita corrente líquida com receita de impostos. São coisas totalmente diferentes. A receita corrente líquida ela é um instrumento, é um componente para se trabalhar calculando o percentual de gasto pessoal. A receita de impostos ela é um componente utilizado para aplicação de recursos na saúde e na educação. Eu estou fazendo esses comentários assim porque o pessoal costuma ligar para lá para saber. E-mail, WhatsApp agora, né? E há uma recomendação de que a gente procure ser o mais transparente possível. Aí termina a gente fazendo esses comentários extras, que pode estar cansando os senhores aí, mas a princípio a gente entende que são importantes. Observe que a gente teve 917 milhões aí de receita corrente. Crescemos um pouquinho mais que a inflação quando comparada com a receita corrente de 2015. A gente deve ter crescido em torno de 7%. Fica difícil a gente se lembrar assim, mas a receita corrente líquida em 2015 foi de 860 milhões. Então, para 917 milhões, dá em torno de 7% de crescimento. Despesa pessoal. Na última apresentação, vou fazer aqui um comentário importante. O limite legal, ou seja, o município, se ele tivesse aplicado 495 milhões em gasto com pessoal, ele teria atingido o limite legal de 54%. Aí, com todo respeito, a vaca teria ido para o brejo. O município que se preza, né, que trabalha com cuidado e com a prudência necessária, ele não ultrapassa o 51,3, que é o limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Observe que nós gastamos com pessoal aí 458 milhões. Se nós estivéssemos gastos 470 milhões, ainda assim estaria no limite prudencial, mas bateria na trave. Qualquer despesa extra que surgisse, ultrapassaríamos o limite prudencial. E quando a gente, o prefeito está com medo, nem sempre é só a questão do limite prudencial, é a questão financeira. Não, o senhor pode dar, eu já fiz minhas contas aqui, não passa de 51,3 não, mas cadê o dinheiro? A questão financeira e orçamentária são polos distintos, são extremos. A gente dá um orçamento a uma secretaria de 200 milhões, vai precisar ter os 200 milhões para cumprir esse orçamento, se não tiver. Não é verdade? Então, é importante entender que a despesa, ela está ali, a gente está vislumbrando a despesa, ela está ali, ela não vai fugir não, ela está nos metendo medo, ela está ali deixando a gente sem dormir, e a receita, cadê ela? A gente não sabe. É uma caixinha fechada, é uma incógnita. Enquanto a despesa ela é concreta, a receita é abstrata, ela é uma previsão, a gente fica refém dos acontecimentos de ordem econômica que acontecem no país. A gente fica acompanhando no dia a dia, porque quando a gente vislumbra um cenário pessimista, a gente entra em depressão. É verdade, estou contando aí, isso é conhecimento de causa.
Eu digo logo à minha mulher, olha, eu vou ter que ir para a esteira hoje fazer atividade física para melhorar a cabeça. Operei o nariz, a mulher mandou ficar 6 dias sem fazer atividade física, não, esteira só, mais nada. Me deu 6 dias para não fazer, né, que eu operei o nariz. No outro dia eu tive de fazer porque eu precisei, não tem jeito. Essa administração financeira e orçamentária deixa a gente assim, né? É brincadeira não, meu vereador. De vez em quando o senhor me maltrata, mas o senhor não sabe como eu sofro, como a gente sofre, como nossa equipe sofre. Desculpa eu estar até usando na primeira pessoa aqui, mas o sofrimento é em cadeia, sabe? É um chorando no canto, outro chorando no outro, o que é que a gente faz aqui, o que é que faz ali. Vamos chegar amanhã às 6 horas da manhã para a gente pensar que sem ninguém estar aqui atrapalhando a gente, para quando der 8 horas a gente já tem a ideia já desenvolvida. É verdade. Então, com relação a gasto com o pessoal, está todo explicado, a gente chegou a 49,98, observe que ficou na iminência de chegar aos 51, não chegou, graças a Deus. Em função também de uma série de medidas que foram adotadas no governo, né, de contenção com relação a gasto com o pessoal. Os senhores sabem que o prefeito o governo diminuiu o salário em 20% do secretário. Se não faz isso, se não corta algumas gratificações que são dadas, sério. Os senhores têm conhecimento disso aqui, inclusive já houve incursão de um nobre vereador, mas com muita propriedade, ele fez e fez muito bem feito, no sentido de querer entender o que foi feito com relação a salário de colega. Gratificação é uma coisa que o município dá em determinado momento e tira em outro. Não é uma verba permanente quando os números são favoráveis, o benefício é dado. O prefeito José Ronaldo, ele quer que a gente busque tudo que é alternativa de economia, de contingenciamento, para não demitir. Então, as alternativas de manutenção do quadro aqui é essa. Se não der resultado por aqui, para poder equilibrar e ficar no 51, a alternativa é demissão. Graças a Deus a gente não precisou fazer isso. E torcendo para que haja sinais de recuperação, para a gratificação voltar. Porque não é só quem perdeu, viu, meu vereador, que sofre. A gente às vezes até sofre mais. É por isso que também tirou 20% do secretário, porque só os funcionários, só os colegas, inclusive, que recebem menos, corta deles, corta do secretário também, que ele inclusive ganha mais que os demais colegas. Então, tudo isso refletiu nesse índice aqui, ó, 49,98. Aqui é a mesma relação. A relação anterior foi com servidores ativos. Essa relação dessa terra, ela está direcionada a servidores inativos. O município pode gastar 12% da receita corrente líquida com inativo, gastou 9,74, ou seja, podia ter gasto até 110. Aqui já não há limite prudencial. Aqui o limite é invariável, é 12. Então a gente teve um gasto de 89, podia ter chegado a 110 milhões. A dívida consolidada, em 2015 nós tínhamos 157 milhões, em 2016 ela caiu para 155. Essa queda é em função dos desembolsos que aconteceram no curso do exercício, né? Porque o débito ele está lá, ele de alguma forma ele sofre atualização, mas os desembolsos superaram a atualização que o valor nominal teve no curso do exercício. A dívida contratual, 156 milhões, 154, 2016, 2015. Eu vou conceituar só essa questão da dívida aqui, sem enumerar tópicos. A dívida consolidada é tudo que o município deve, tudo que o município deve. O município podia se endividar em 1 bilhão e 200 milhões.
Isso é fato, isso é concreto. Município diferente. Tem município aí que a receita corrente, a dívida supera a receita corrente líquida. Portaria do Senado, a resolução do Senado prevê que o município pode se endividar até 120% da receita líquida. Se a gente se endividar até 120% da nossa receita corrente líquida, a gente chega a se endividar a 1 bilhão e 300 milhões. Entretanto, a gente está com 157 milhões de dívida. Olha, o município, para assimilar e gravar com facilidade, o município podia estar devendo 1 bilhão, estava enquadrado na lei, na resolução do Senado. Podia estar devendo 1 bilhão, mas só deve, graças a Deus, 157 milhões para o Porto de Feira de Santana. O Porto de Feira de Santana é um dos municípios menos endividados do Brasil. E uma dívida ou outra que o município tem contraído, as tem honrado rigorosamente em dia, não é? Essa redução foi... Não, dica aqui. Aqui, ó. Se você trabalha assim, você. Então, na realidade, a gente pode utilizar esse 1 milhão e 32 que está aí, ó, né? Porque a gente tem, observe que a gente tem aí 917 de receita corrente líquida, tá vendo? A gente jogando 120% em cima disso aí, a gente vai passar 1 bilhão, 101 milhões. É o limite que a lei permite que o município se endivide. Né? O nível de endividamento do município é esse aí, ó. Ele poderia se endividar em 1 bilhão, 101 milhões, ele está endividado com 155 milhões. Ou seja, pouco mais de 16%. Ele pode chegar a 120% da receita corrente líquida, ele pode chegar a 120%. Ele chegou a 16%. Pois não. Observe, uma resolução do Senado prevê que o limite de endividamento do município pode chegar até 120% da sua receita corrente líquida. Aí o senhor identifica o que aí? Procura identificar a receita corrente líquida que ela está aí, 917 mil, está vendo? Quando o senhor joga quando o senhor acumula mais 20% sobre ele, se o senhor jogar 20% em cima do 917, o senhor vem para 1 milhão 101. Feira tem 16, perto de 17%, né? Nível de endividamento. E poderia chegar a 120. Pois não. Não, fica à vontade. O senhor pode ficar à vontade. Ah, pois não. Obrigado, vereador. Só para constar, os vereadores que estão presentes, vereador Gilmar Amorim, segundo vice-presidente desta comissão, vereador Luiz da Feira, também esteve presente aqui, está presente, vereador Ron da Feira, vereador Cadimiel Pereira, vereador Zé Filé, vereador Edivaldo Lima, vereador e líder do governo Zé Carneiro. Comigo, 8 vereadores presentes nesta sessão. Ron do Povo também está presente aqui. Fabiano Davan, também presente aqui. Agradecer pelo privilégio da presença dos senhores e
nós começamos a fazer esse trabalho de demonstração a partir de 2013 e eu acredito que hoje nós estejamos diante de um recorde de comparecimento de edis. A gente se sente lisonjeado. Demonstra que os vereadores, principalmente os novatos, né, estão interessados em conhecer a finança do município e, com isso, só traz mais credibilidade para essa Câmara Municipal. E o convite é extensivo naturalmente a todos, mas em particular para os novatos. A gente está na Secretaria da Fazenda à disposição dos senhores para qualquer momento. As portas lá estarão sempre abertas. Ok? Pois não. Continuar. O resultado primário, a gente queria aí, a gente informa que, falar em resultado primário, a gente vai falar em resultado primário, naturalmente falar em despesa primária. Resultado primário, a receita primária é tudo que o município arrecada, despesa primária é tudo que o município gasta. Aqui a gente vai ter um menos o outro, uma equaçãozinha simples, né? Receita primária corrente 2016, 986 milhões, contra 915 de 2015. A receita de capital, 29 milhões contra 31 milhões de 2015. Despesas primárias correntes, 876 milhões, 2015, 822. Despesas primárias de capital, 59 milhões contra 57 de 2015. O importante está aí no resultado primário, né? Que é o total de despesa primária menos receita corrente primária. Então, em 2015, nós tivemos um superávit de 53 milhões e uma melhora considerável para 2016. Saímos de 53 milhões para 66 milhões. Essa tela é muito importante. Aí está o que efetivamente o município arrecada e o que efetivamente o município gasta. Então, comparativo, é o que a gente já tratou em telas anteriores, eu vou até passar aqui. É que a gente chega aqui e faz um comparativo 15 e 16. Ela está de forma sintética aqui, a gente já tratou dela em caráter analítico. Mas, de qualquer maneira, 2015, 157 milhões, 2016, 155, a gente inclusive falou disso. Né? O desembolso superou a atualização da própria dívida, que a dívida não se congela, a gente deve e o credor está atualizando a cada mês ou a cada ano. Então, os desembolsos, então é comum se ter uma dívida de 10 em 2016, a pessoa paga uma coisinha, quando atualiza a dívida, o valor da atualização supera o valor que a pessoa pagou no custo do exercício. Acho que deu para entender, né? Então a gente teve um desembolso que superou a atualização do valor de 2015. As deduções aí, a gente deduziu em 2015 27, deduziu 59 em 2016, a disponibilidade de caixa 70, disponibilidade de caixa bruta 70 milhões. É porque se restos a pagar aí, os 70 milhões de disponibilidade de caixa, menos os restos a pagar processar, dá o 27. Então é bom entender esse slide aí, ó. Se nós pegarmos o 70, que é a disponibilidade bruta. O que é a disponibilidade bruta? O dinheiro que está lá em conta corrente. Se está lá em conta corrente 70 e a gente tem restos a pagar processar de 43, a gente tem 27. Observe que nós
tivemos uma dedução de 27 em 2015 e uma folga de 27 ali, folga de 59 em 2016, né, deixar claro o superávit que a gente conseguiu obter no fechamento do exercício de 2016. Ou seja, nós temos em conta 69 milhões, tínhamos em conta em 31 de dezembro 69 milhões, restos a pagar processados, né, os processos que chegaram na Secretaria da Fazenda para que fossem pagos, mas chegaram no apagar das luzes. Um processo, quando chega na Secretaria da Fazenda, ele passa por um ritual complexo, ele vai para a contabilidade, ele vai para o setor de retenção de imposto, ele vai para a controladoria, ele depois vai para o gabinete, vai para a tesouraria. Então, alguém dá entrada no dia 31, ou dia 30, ou dia 29, termina ficando. E normalmente são esses registros que caracterizam essa rubrica restos a pagar processados, ou seja, serviço prestado, né, atestado, produto recebido, atestado e não pago. Mas ficou dinheiro para pagar. Ficou 69 para a gente pagar 10. O resultado nominal, né, em função dessa melhora sensível que nós tivemos no fechamento de 2016 com relação a 2015, dá esse saldo aparentemente negativo, mas positivo, de menos 33 milhões de reais. Observe aí, a receita bruta de impostos e transferências constitucionais legais. É o que eu comentei aqui com os senhores. Muita gente confunde isso com receita corrente líquida. São situações completamente diferentes. Observe que aí a gente está trabalhando com 564 milhões, a receita corrente líquida chega a 917 milhões. Isso aqui são os parâmetros utilizados para atribuir gastos à saúde e à educação. Por exemplo, o município, por norma constitucional, tem que necessariamente, no mínimo, aplicar na educação 25% da receita de impostos. Então, os senhores observam que nós indicamos 564 milhões aí, como receita de 2016, e aplicamos 147 milhões, que representa 26,14 do 564. Se os senhores fizerem esse cálculo de 26,14 de 564, vai encontrar o valor aplicado na educação. É comum, depois dessa explanação, uma confusão que é feita e é compreensível. A maioria dos senhores imagina que a prefeitura gastou com a educação, aplicou na educação 147 milhões. Isto é da receita de impostos. O gasto efetivo com a educação deve ter ultrapassado 240 milhões, que aí vai entrar principalmente a receita do Fundeb, entra aí dentro. Foi no quadrimestre passado, ligaram lá para a gente, a pessoa abateu nos 147 milhões a receita do Fundeb, aí sobrou 30 e poucos milhões, aí ele achou que a receita de imposto do município é só 30 milhões. Deixar bem claro, e a gente, na abertura desse encontro, a gente até ratificou que as informações, elas estão, viu, meu vereador, ainda mais detalhadas no portal da Secretaria da Fazenda. Tudo de forma autoexplicativa, e a gente está lá para dirimir toda e qualquer dúvida que porventura aconteça. Então, em 2015 a gente aplicou 28, ultrapassou 25, 2016 aplicou 26, ultrapassou 25.
O que não pode é ficar aquém do 25. Se isso acontecer, o Tribunal de Contas fatalmente vai rejeitar a prestação de contas do governo. Saúde é a mesma situação, os paralelos, os critérios são os mesmos, não é? Observe que a gente coloca um valor aplicado na saúde de 155 milhões. Não está contido aí, não está incluso aí os repasses do governo federal. Isso não vou aventurar dizer aqui não, mas não fica, vai ultrapassar ainda o valor do geral do que foi gasto com a educação. Então o município tem, por força da lei, aplicar 15% das receitas de impostos em saúde, mas não aplicou 15%, aplicou quase o dobro. Veja que o ano passado o município, ao invés de aplicar 15%, aplicou 25%. Nesse ano, ao invés de aplicar 15%, aplicou 27%. Receita de impostos. Gasto com saúde aí deve ter ultrapassado, deve ter ficado perto de 300 milhões de reais. Obrigado, senhores. Com relação à explanação, me coloco aqui à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Concederei a palavra aos presentes que queiram formular algum questionamento. Vereador Edivaldo Lima. Mais algum vereador quer se inscrever? Microfone ao vereador Edivaldo Lima. Solicitamos que ligue a luz do plenário da casa. Bem, quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, senhor presidente, ao secretário Expedito Eloy e a sua assessoria Anilton, os vereadores aqui, Ron, Fabiano, Cadimiel, vereador Zé Carneiro, vereador Gilmar Mendes, Amorim, o vereador Zé Filé, falei o nome de todos aí, e os demais se sintam agora abraçado e cumprimentado. Nobre secretário, 2016 foi uma luta aqui nesta casa referente às prestações, mas a Vossa Excelência, com sua habilidade, todas as vezes que eu dirigia minhas perguntas, a Vossa Excelência, com muita habilidade, respondeu quase todas. Fiquei umas, mas deu para passar. Hoje a Vossa Excelência retorna a esta casa, já praticamente no segundo mês do ano de 2017, e a Vossa Excelência a prestação de conta do ano de 2016. Serei muito sucinto hoje com a Vossa Excelência, mas gostaria de perguntar para a Vossa Excelência qual o saldo de 2016 que sobrou no caixa do município para o 2017, nesse mandato que se inicia do governo, que se iniciou a partir do dia 1º de janeiro. Qual foi o saldo? Qual o percentual que o governo tem para o investimento no município, para a educação, para a saúde e para a segurança, que o governo faz segurança também, e pavimentações e tantas outras modalidades que o governo atua e trabalha de um modo geral no município. Eu gostaria de saber da Vossa Excelência apenas a capacidade, qual foi o saldo de um ano para o outro, para o 2017, para esse novo mandato, e qual a previsão de arrecadação para o IPTU 2017. É isso, hoje eu não vou lhe apertar muito não, vou deixar o senhor à vontade.
Concedo a palavra ao excelentíssimo secretário para que possa responder às perguntas formuladas e apresente as suas considerações finais. Vereador Cadmiel Pereira, logo após, fala. E logo depois, o vereador, líder do governo, José Carneiro Rocha. Ilustríssimo senhor secretário da Fazenda, Expedito Eloy, senhor Anilton, chefe de gabinete Diego Santana, aos técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda do município de Feira de Santana, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes. Pelo montante do que foi demonstrado na tarde de hoje, fico com o coração regozijado em ver que não teve um item que o município de Feira de Santana não tenha crescido positivamente. E que toda a qualidade do tributo fora apresentado, principalmente nas políticas públicas, como nós, eu e o vereador Luiz da Feira aqui presente, que somos da Comissão de Saúde, ficamos regozijados e queremos parabenizar o município, porque o índice de arrecadação que tem que se gastar com a saúde pública é de 15%, mas o que foi apresentado é que o município tem apresentado a mais ainda investimentos na área de saúde. Isso é uma decisão de política do governo, senhor secretário, de melhorar ainda os índices de investimento na saúde. É a minha explanação para esta tarde. Obrigado, vereador. Muito oportuna a pergunta. Observe que nós temos uma receita corrente líquida, uma receita de impostos, em torno de 570 milhões. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal absorve o que prevê a Constituição, determina que o município tem que aplicar obrigatoriamente 15% desses 570 milhões, é o percentual mínimo. Se porventura o governo aplicar 14,99, ele pode ter as contas rejeitadas. Então, o desafio é aplicar 15%. Em 2016, o governo aplicou perto de 28%. Perto de 28%. Felizmente, a gente ainda não teve tempo para fazer um levantamento para as cidades do porte de Feira de Santana no Brasil, para saber e ver se tem alguma cidade desse porte investindo tanto na saúde. Se os números, meu vereador, por si só, deixa patente, deixa evidente a preocupação do governo com a saúde do município. Caso contrário, ele estaria aplicando 15, 15,5, 16. Mas ele aplica praticamente o dobro que a lei determina que ele tem que aplicar. O senhor já vai responder de Edivaldo Lima? Agora mesmo. Logo após, o vereador Zé Carneiro fará uma pergunta. Eu gosto muito de falar, vou começar pelo IPTU. Muito obrigado, senhor, a abordar essa questão. Que é um imposto hoje em Feira de Santana simpático. É um imposto simpático, o IPTU de Feira de Santana é um imposto antipático na grande maioria das cidades do país. Mas em Feira de Santana ele se tornou um imposto simpático. Quem nos diz isso são os contribuintes. Os contribuintes pagam com prazer, não obstante a alteração da lei feita em 2014. Ali a gente teve um trabalho, meu vereador, de procurar conscientizar o nosso contribuinte do IPTU. Aquilo ali serviu para a gente orientá-lo, para a gente esclarecer. A gente, por exemplo, a gente deixou claro naquela oportunidade que o dinheiro que a gente arrecada da média das casas do IPTU em Feira de Santana não dá para pagar a coleta de lixo da própria casa. É comum chegar um contribuinte pedindo a isenção de IPTU. A gente investiga, essa é a lei dá o direito. Quando a lei não dá, não faculta o direito à isenção, a gente informa ele que não vai ter como atendê-lo. Aí a gente diz a ele: olha, o senhor está pagando R$650 de IPTU, a prefeitura coleta e aterra o seu lixo e passa pela sua porta 4 vezes por semana. Esse dinheiro seu não dá para pagar, no curso do exercício, a coleta e aterro do seu lixo.
uma boa parte dos contribuintes em Feira de Santana, se não a maioria, meu vereador, recebe do município para residir em Feira de Santana. Vou explicar. Praticamente o dinheiro do IPTU é a conta da coleta e aterro de lixo. Toda e qualquer cidade do mundo, toda e qualquer cidade do Porto de Feira de Santana no Brasil, o morador paga ao município para ali residir. Mas eu vou ser mais objetivo, professor. 90% do IPTU pago. Se a prefeitura for fazer uma reversão daquilo ali para pagar a despesa de lixo daquela pessoa que pagou o dinheiro, não dá para pagar a coleta e aterro de lixo daquela pessoa, daquele responsável pelo aquele imóvel. Porque é difícil ainda, eu não vi ainda, possa ser que a gente encontre uma cidade do porte de Feira de Santana, no Brasil, que não cobre taxa de lixo. Feira de Santana não cobra. E não adianta, eu tenho que ter muito cuidado. Nós sabemos o prefeito que a gente tem, daqui a pouco vai. O Expedito está pregando lá, ele já descartou essa possibilidade. Eu fui tratar do assunto com ele pela primeira vez, ele ficou de pensar e discutir. Quando eu fui a segunda vez abordar a primeira vez ele foi enfático, mas eu senti que eu podia insistir, ele não concordou. Quando eu fui a segunda vez, 2 anos depois, eu voltei lá. Prefeito, as despesas estão crescendo, a gente não está aguentando essa despesa de lixo. Eu fiz aqui a atualização daquele projeto de lei do IPTU, ele me botou para fora da sala. Você parece que tem a memória curta, eu já lhe disse que eu não sou simpático a essa taxa. E aí, quando eu quis argumentar, ele tem mais alguém para eu atender, me botou para fora da sala. Então, estou deixando claro que daqui a pouco surge aí a conversa de que eu estou pregando aqui, de que isso está fora de cogitação. Então, o nosso IPTU, nós arrecadamos 56 milhões em 2016, superamos em mais ou menos 8 a 9% o valor que a gente arrecadou em 2015, está dentro da sua pergunta, né? 2017 a gente prevê, utilizando o princípio do conservadorismo e da prudência, embutir só a inflação, a gente deve ir para 59 milhões, perspectiva de retração inflacionária, né? Hoje já se prevê inflação de 5% para 2018, então a gente imagina chegar a 58, mas vamos brigar para chegar a 70, mas, né, não tem lei eleitoral, a 157 não está mais não funciona agora, não está mais em ano eleitoral, mas vamos brigar para chegar a 70, aproveitar e que no dia 12/4 o IPTU vence, nós concedemos o maior desconto do Brasil. Nenhuma cidade desse porte no Brasil dá 20% de desconto. Esclarecer mais uma vez para a sociedade que eu sei que repercute, o que é dito aqui repercute na cidade inteira, e que a gente não se pensa em ajuste, o prefeito não pensa em ajuste de IPTU. Eu dei uma declaração recentemente, aí houve confusão nesse sentido, o prefeito não pensa nisso. Não pensa fora de qualquer cogitação. Mas eu disse, Feira de Santana, historicamente, tem mais unidades imobiliárias que Aracaju. Feira de Santana, de 15 anos para cá, passou a ter o imóvel mais caro do norte-nordeste do país, em função de uma matéria que saiu há muito tempo na revista Isto É, que colocou Feira de Santana aqui como, do ponto de vista de logística, a cidade mais importante do norte-nordeste. Naquela oportunidade, aventou a possibilidade da principal artéria ser ligada a uma BR federal, que é que aconteceu com a Getúlio, lá na 324. A partir dali, imóvel em feira começou e ninguém segurou mais. E é mercado, é lei de oferta e procura. Não tem negócio de bolha, não tem nada não. Veja, não tem retração de valor. Há uma retração no mercado imobiliário, mas para avaliação não. Então, o que eu quero dizer com isso? Embora a gente tenha um imóvel mais caro do Norte-Nordeste, que uma imposição de mercado, né? A prefeitura que estabelece valor de imóvel, nós temos, eu gosto de fazer um comparativo, nós gostamos de fazer um comparativo com a cidade de Aracaju. É litorâneo e tudo, mas o imóvel aqui é mais caro. Feira de Santana tem uma quantidade de unidades imobiliárias maior que a de Aracaju. Pronto, tem. Se explica a gente cobrar metade do imposto, arrecadar metade
do imposto que Aracaju arrecada, nós arrecadamos 35%, não é metade não. Por quê? Aracaju estabelece que a base para a cobrança do IPTU é o valor de mercado do imóvel. A gente aqui está, a nossa média é tributar o imóvel em 50% do valor dele. Não é errado. Isso é uma política, é um critério definido pelo Superior Tribunal Federal, né, que o valor do imóvel para a cobrança do ITIV é o mesmo, a base para a cobrança do ITIV é a mesma base para a cobrança do IPTU. O ministro do Supremo acha que nessa hora tem que se usar o ramo do direito discricionário para definir isso. IPTU, o contribuinte pequeno, médio e grande paga, e paga todos os anos, religiosamente. Já o ITIV a pessoa paga quando compra uma casa. Então, a maioria das pessoas nunca compraram ou nunca vão comprar. Eu pago meu IPTU há mais de 40 anos e nunca paguei ITIV. Sabe por que nunca paguei ITIV? Porque eu nunca comprei um imóvel na minha vida. Então, é por isso que na hora que se compra um imóvel, o ITIV pega porque o valor de mercado mesmo e acabou. Já o IPTU, o cara paga todo ano, o contribuinte paga todo ano, paga o pobre, paga o rico. É evidentemente que eu estou deixando de fora aí a legislação que isenta 90 mil imóveis em Feira de Santana, meu vereador. Talvez seja um dos indicadores que faça com que a nossa arrecadação não consiga acompanhar Aracaju. Quando eu digo que nossa arrecadação é 35% e que a gente arrecada a metade, é porque ainda tem esse outro componente. Então, não se pensa, né? O cidadão, a cidadã de Feira de Santana entendeu isso, né? Vai se encontrar cidades com 100 mil habitantes no Brasil, arrecadando mais IPTU que Feira de Santana. A gente mostrou isso a todo mundo que chegava lá. Mais de 15 mil pessoas compareceram ao CEAF em 2014 para reclamar o IPTU em 2014. Não compareceu mais porque a gente resolvia 90% dos casos pelo e-mail, pela internet, sabe? Então, não, mas que cidade é que você está dizendo aí que tem 100 mil habitantes e que recolhe mais que... Não importa, rapaz, pode ser no sul, pode ser no norte. Quem regula? Não, a questão de qualidade de vida, de padrão de vida, custo de vida. O salário mínimo no Brasil é um só. O que ganha um gerente do Banco do Brasil aqui, ganha em Pelotas. Se justifica uma cidade daquela arrecadar mais IPTU que Feira, com 15% da população de Feira, não é o caso de Pelotas, mas tem cidade com um quinto da população de Feira arrecadando mais IPTU que Feira. Não é argumento para aumentar IPTU que o prefeito já definiu. Está fora de cogitação mexer com isso a curto prazo. Então, a sociedade absorveu isso, Feira de Santana absorveu isso e paga realmente hoje o IPTU com prazer. E não deixem de pagar no dia 12/4 com 20% de desconto para a cota única, ou então parcelado em 8 prestações, com a primeira vencendo também 12/4. Com a palavra o vereador José Carneiro Rocha, líder do governo. Saudar o presidente da Comissão Finanças e Orçamento, Marcos Lima. Mas ele fazer a pergunta... Não, faltou uma resposta dele. Pois não. Por favor. Fique à vontade, secretário. Olha, a nossa disponibilidade de caixa bruta foi de 69 milhões. Como a gente teve contabilizado restos a pagar processados de 10.571.000, a nossa disponibilidade líquida ficou em 59 milhões. Tá? Aí deve ser, se eu não me engano, aí é a tela, o slide 13. 59 milhões. Tá, se eu não me engano, aí está... Onde o senhor tem aí dívida consolidada. O senhor vai encontrar aí nas deduções. Ó. Tem um paralelo 2015, que aí o senhor pode observar. Veja aí deduções, primeira, segunda, terceira, quarta. Na sexta linha, deduções, não é isso mesmo? Veja aí que o senhor tem um parâmetro 2015 e 2016. Olha, os 59 milhões aqui é o 16. 166.
Aí o senhor vê a bruta de 69 e quando abate aí o 10 ele vem para 59. Com a palavra o vereador José Carneiro Rocha. Saudar o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Marcos Lima, a quem parabenizo pela condução da sessão. Em nome do secretário Expedito Eloy, saúdo toda a sua equipe aqui presente, colegas vereadores, senhores da imprensa, internautas, amigos e amigas da galeria. Nós vivemos num país onde passa por uma crise sem precedentes. A gente tem conhecimento, porque acompanhamos a imprensa falada, escrita, televisada, anunciar constantemente que os municípios desse país e os prefeitos, respectivamente, andam com a cuia na mão, passando por dificuldades, onde a saúde financeira da maioria das cidades do Brasil passa por um estado degradante, onde os municípios estão realmente doentes, economicamente falando. Quando a gente vê aqui, em Feira de Santana, uma explanação do secretário de Fazenda e passa para os vereadores, vereador Edivaldo, a situação econômica da cidade de Feira de Santana, mesmo vivendo também uma crise econômica, a gente não pode deixar de parabenizar a equipe da Secretaria de Fazenda, através do prefeito municipal e do secretário Eloy, Expedito Eloy, porque observa que a saúde financeira da nossa cidade está muito além, muito melhor do que a maioria das cidades desse país. A gente observou, na fala do secretário, a questão do endividamento. Observe os senhores que Feira tem uma capacidade de endividamento de até 120% da Receita corrente líquida. receita líquida. Isto. Feira de Santana tem um endividamento hoje em torno de 16%. Aí a importância, colegas vereadores, da gente ter como chefe do executivo, como prefeito da cidade, alguém que seja, acima de tudo, responsável. Porque, se não fosse, sem dúvida, essa cidade já estaria com endividamento bem superior. E eu me recordo, vereador Zé Filé, que quando se tomou o empréstimo para construir os viadutos, setores da nossa sociedade criticaram que seriam pagos em outras gestões, enfim. Hoje, a gente já tem conhecimento, colega Ron, que esse débito já está praticamente liquidado, e se não me falha a memória, faltam apenas 2 ou 3 parcelas, que está inclusive sendo paga pelo próprio prefeito que tomou o empréstimo. Agora vem mais um empréstimo que foi tão criticado pela oposição, principalmente, e alguns ecologistas fantasmas, etc., que tantas denúncias que queriam, de forma errônea, macular a imagem do governo com relação ao empréstimo do BRT. A gente vê que na realidade, o prefeito tem que ser mais audacioso. A gente percebe que é necessário que o chefe do executivo seja até, senhores da imprensa, audacioso ao ponto de, talvez até, tomar um pouco mais de empréstimos e dar à população a oportunidade de usufruir de obras que, sem dúvida, sejam importantes para a cidade. Outra questão que me chama a atenção: o que esse governo tem investido do orçamento municipal na saúde e educação é algo impressionante, é algo que não podemos nos calar, independente de ser governista ou oposição, não podemos deixar de reconhecer que é um governo que investe quase 50% do seu orçamento em saúde e educação, é um governo que se preocupa com seus munícipes. Portanto, senhor presidente, eu queria agradecer, parabenizar a Secretaria de Fazenda, dizer que realmente os senhores dão uma demonstração de competência, de seriedade, de que vive a crise, mas não compartilha com ela, tem buscado caminhos
para driblar a crise, e a gente fica feliz em ver Feira de Santana, mesmo passando por dificuldades, tendo uma saúde financeira, pelo menos dito pelo secretário, tranquila, onde vamos, sem dúvida, superar os obstáculos que enfrentamos no dia a dia. Portanto, parabéns, e vamos continuar nessa linha de pensamento e com essas ações, pois só quem ganha é o povo de Feira de Santana. Muito obrigado. As considerações finais do secretário. Tem mais alguma a falar? O líder, professor José Carneiro, falou em 2 ou 3 parcelas. Se eu só falasse 1 ou 2, eu até ficava quieto. Mas se eu falou 2 ou 3, eu vou dizer são 2. Entendeu? Só são 2 parcelas. Se eu dissesse assim, 1 ou 2, eu ficava quieto. Mas 2 ou 3 ia ficar parecendo 3. Então, hoje o município, se Deus quiser, esse empréstimo está, digamos assim, no seu crepúsculo, né? Está no apagar das luzes. E se eu estiver lá no dia que a gente pagar essa última, eu não bebo, mas eu vou tomar cachaça desse dia lá. Está lá guardada, já está guardado até hoje. Eu não bebo, mas nós ganhamos 1 litro de uísque lá, foi guardado para quando a gente pagar essa última parceira, eu provar isso pela minha primeira vez na vida. Não, eu enrolo, boto para mas agradecer a presença dos senhores, né? Nós nunca foi feita uma apresentação com tantos edis presentes, e a gente volta e renova que será um prazer receber qualquer um dos senhores. Se for para um encontro mais duradouro, a gente pode marcar por antecedência. Se for alguma coisa rápida, é na hora. Isso podem ter certeza que não é retórica, que não é demagogia, a gente está lá de portas abertas para os senhores. Os senhores estão chegando aqui, não tem obrigação de conhecer de orçamento, nem do ponto de vista orçamentário, nem financeiro. A gente está lá. Eu faço questão de atender qualquer um dos senhores e eu atenderei. Não é só obrigação, não só pela obrigação, mas também pelo prazer de atendê-los. Agradecer a presença de todos, da imprensa, né, que a gente está lá para noticiar e divulgar o IPTU a custo zero, à disposição para comparecer a qualquer rádio, a qualquer emissora. É só convocar que estou lá na mesma hora. Obrigado a toda a equipe técnica da Cefaz mais uma vez, obrigado a Diego, obrigado a Vitor, obrigado aos ausentes, né? O número de pessoas envolvidas nesse processo é muito grande. A Nilton já fiz os comentários, sempre ainda, tudo que expedito, qualquer colega seu venha falar de você é pouco, Nilton, viu? Agradeço também a você utilizando uma formalística, só que você já vive enjoado de tanto agradecimento, mas você vai continuar enjoando, eu vou continuar agradecendo. Agradecer a esposa que não reclama mais quando eu chego em casa meia-noite, porque agora ela é quem vai me pegar, não preciso ir para casa. Muito obrigado pela força que tem dado, obrigado, meu líder. Pode ter certeza que no horário do jogo a gente ainda vai estar lá trabalhando. Obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria que pudesse estar nos anais da casa, no registro, o nome da esposa do seu secretário, pelo qual a gente faz agradecimento por também ter ajudado ao município no trabalho junto ao seu lado. Gostaria que citasse o nome para a gente deixar nos anais dessa casa, por favor, o nome de vossa esposa, para a gente poder deixar no registro dessa casa. E já o agradecimento dessa Casa da Cidadania, o trabalho dela também ao seu lado. Agradecer ao secretário, a toda a sua equipe, aos vereadores presentes, recorde nesta sessão, nessa audiência. Agradecer aos funcionários da casa, a imprensa também que participou, meus assessores, está um grande número também participando hoje aqui dessa audiência pública, e agradecer a todos. E o nome da esposa do nosso secretário? Maria Isabel da Silva
Campodônio Eloy. Que já consta aqui na ata. Agradecer a presença de todos mais uma vez. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente audiência e agradecer a presença de todos e peço que assine